Eu acho que agora já está em transmissão, né? Então, boa noite. Eu sou o Hertz Leal, presidente do SIND-CVM, Sindicato de Servidores da Comissão de Valores Mobiliários. Hoje é um dia importante de mobilização de servidores públicos contra a PEC 32, a reforma administrativa. Nós participamos dessa discussão, analisamos a PEC 32, nessa proposta do governo federal sobre reforma administrativa, e vemos que ela não traz benefícios para a população, menos para os servidores. E eu trouxe aqui o SIND-SUSEP, também a Osiane Arieira, que é vice-presidente do SIND-SUSEP, para debater com a gente, que é o Sindicato dos Servidores da Superintendência de Seguros Privados, e a Soraya Marca, diretora do CISEJUF, Sindicato dos Servidores da Justiça Federal do Rio de Janeiro. A Osiane está aqui no lugar da Juliane Guerra, que foi anunciada, né, que é presidente do SIND-SUSEP, porque ela teve um problema de última hora e não pôde comparecer. É importante a participação, quem vai ter o chat aí, que a gente pode fazer os comentários no Facebook ou no YouTube, que está sendo transmitido por YouTube e pelo Facebook. E então nós vamos fazer aqui um debate sobre como foi o dia de mobilização hoje, qual a importância da mobilização dos servidores públicos para esclarecer a população e tentar barrar a PEC 32, ou conseguir diminuir os danos que serão causados na população através de esclarecimento. Hoje mesmo saiu uma matéria no jornal Dia sobre a questão da modificação dos cargos em comissão, e isso tudo pode impactar a nossa vida daqui a um tempo, não só dos servidores, como da população. Então, eu vou passar a palavra para a Soraya Marca, que ela é do CISEJUF, para ela falar um pouco de como ela está vendo essa reforma administrativa, como os servidores da Justiça Federal estão vendo essa reforma administrativa, o sindicato, como está atuando. E boa noite. Boa noite. Soraya, pode falar para a gente. Boa noite, gente. Eu quero primeiro agradecer o convite do CID-CVM para estar aqui. Como já foi apresentado, meu nome é Soraya Marca, né? Eu acompanho a diretoria do Sindicato dos Servidores do Judiciário Federal do Estado do Rio de Janeiro. E, assim, é com muito pesar, né, que a gente tem que debater uma vergonha como essa, que é a PEC administrativa, da reforma administrativa PEC 32. Eu costumo dizer que a gente tem que mudar o nome, né? Chamar de reforma administrativa, a gente tem que chamar de reforma fake, porque não é uma reforma, na verdade, é o desmonte do Estado. O texto trata do desmonte do Estado sobre o nome de reforma administrativa. Ele cria 5 vínculos precários com a administração, isso acaba com o serviço, acaba com o concurso público, diminui afeta os aposentados, porque diminui a arrecadação para o regime próprio, né? Já que esses vínculos são todos ligados ao regime geral da Previdência. E cria o cargo típico, que é outra coisa também muito interessante, porque ele acaba com a carreira típica de Estado. Então, ele cria o cargo típico de Estado, né? E a gente acha o seguinte, que a reforma, para ser aprovada, eles estão dizendo, o governo Bolsonaro diz, que ela vem para tirar benefícios. É mentira, porque ela vem para trazer benefícios e manter benefícios, né? Ela traz benefícios porque volta à contratação por indicação política. Por isso que ela é chamada de PEC da rachadinha, porque você pega lá o indicado político, a pessoa às vezes está desempregada, para receber um salário de R$6.000, e faz a seguinte proposta: olha, eu te coloco para trabalhar lá no serviço público e você me dá 50% que você recebe. O cara não está recebendo nada, vai ganhar R$3.000, tá bom, né? Então, por isso que é chamada de PEC da rachadinha. A gente tem que entender também que essa PEC ela não está sozinha, ela vem num bojo de um processo, né,
Então, ela já vem junto com a PEC dos gastos, que limita os gastos, ela vem junto com a reforma da Previdência e vem junto com a reforma trabalhista. É um projeto de governo para a destruição do serviço público. Isso tem que ficar claro. Então, por isso, nós achamos que ela é mentirosa. O Cisejuf defende que a total reprovação do texto. A gente defende que o texto seja completamente... que não seja aprovado esse texto, né? É um texto que promove o desmonte do bem-estar social. Por quê? Porque ele traz a possibilidade da caneta mágica, né, dos três poderes, do governante dos três poderes, seria do federal, municipal e estadual, de simplesmente passar para a iniciativa privada áreas principais do governo, como da administração, como, por exemplo, a saúde e a educação. Transfere verba para empresas privadas explorarem esse pedaço, né? Esse pedaço da administração. Então, assim, é uma reforma que atinge principalmente a população. Por quê? Porque com a privatização, o que vai acontecer? Hoje, os serviços que são prestados de maneira gratuita pelo Estado passam a ser cobrados, né? E, assim, o Guedes ele anda dizendo que ele, com essa reforma, ele vai economizar cerca de 350 milhões, 400 milhões, chegou a dizer. Mas de onde é que ele vai tirar esse dinheiro? A SAPEC propõe também que haja a redução de carga horária com a redução de salarial. Então, a gente acha que essa economia vai vir justamente da redução da carga horária com a redução salarial. E, se nós formos ver a média dos servidores públicos, nós temos 57% dos servidores públicos trabalhando na área municipal. E a maioria desses servidores públicos recebem cerca de R$ 2.800. Então, são dessas pessoas que vão ser retiradas esse dinheiro. É o professor primário, é o professor da universidade, é o coveiro, é a merendeira da escola. Então, são essas pessoas que serão prejudicadas, muito prejudicadas também. E vem um pretexto também de combater, no pretexto de combater os privilégios, ela vem fazendo o quê? Ela vem querendo acabar com a estabilidade do servidor público. E é importante que as pessoas entendam que a estabilidade não é do servidor, não é da pessoa, é do cargo. Por quê? Para que o servidor ele tenha lisura na hora de entregar o trabalho dele, para que ele possa dizer não quando for perseguido por algum político que queira que ele faça alguma coisa que seja legal. Então, assim, são essas as considerações que eu gostaria de fazer gerais com relação à PEC. Outra coisa importante, que falam que ela não atinge os servidores atuais, ela vem trazendo aí uma avaliação de desempenho, que é outra mentira também, porque nós já temos a avaliação de desempenho do serviço público, mas é uma avaliação de desempenho que só tem também um objetivo, desemprego em massa, é mandar embora os servidores que já estão para surgir vaga para quem eles querem colocar. Então, assim, essas seriam as minhas ponderações iniciais. Obrigada. É importante ter essa avaliação. Inclusive, a avaliação de desempenho, eu pelo menos tenho... Seria uma coisa que pode ser aprimorada. O serviço público, até para as pessoas que estão nos escutando, que a gente diz assim, não é contrário a se pensar numa dita reforma administrativa, pensado junto com os servidores, junto com a população, no sentido de dar qualidade. Realmente, o mundo do trabalho está mudando muito, tem inovações, novas técnicas, novas formas de trabalhar. Tudo isso pode ser discutido, pode ser melhorado, aprimorar o serviço público, é uma coisa de interesse nosso. Agora, justamente o que a Soraya estava colocando, dentro de um contexto, de uma visão de que o Estado tem que ser mínimo, que o gasto, tem que economizar, isso não pode ser o norte, o viés de uma reforma administrativa. A reforma administrativa tem que ser como aprimorar o serviço público. Então, já existe muitas coisas podem ser feitas por leis complementares, a discussão sobre
avaliação de desempenho, várias melhorias e aprimoramentos pode ser feito através disso. Mas eles querem fazer uma PEC justamente para evitar discussão, querem penalizar o serviço público de uma forma muito assodada. Até já caiu na Comissão de Justiça, caiu a questão, por exemplo, que eles queriam colocar subsidiariedade na questão de princípios do serviço público. Isso era uma coisa que dizer que o Estado seria subsidiário às iniciativas privadas em educação, em saúde. Então, são coisas que ferem mortalmente os princípios constitucionais da Constituição de 1988. Eu vou passar a palavra para a vice-presidente, para a Osiane, do Sindusep, também para fazer suas considerações, e vamos ouvi-la. O que você acha aí dessa reforma administrativa que o governo quer nos impor? Boa noite, Hetz. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Quero justificar a ausência da nossa presidente, da Juliene, e agradecer, porque foi ela que viabilizou toda a participação do Sindusep. Juliene foi hospitalizada essa madrugada, então ela não conseguiu, por essa questão, por essa situação, participar. E, bom, em relação à PEC, né, lendo e relendo, é difícil você encontrar qualquer coisa que seja boa. Boa para o serviço público, boa para o servidor público, para o cidadão. Essa criação de uma classe de servidores contratada de forma completamente precária, né? Não tem estabilidade, não tem fundo de garantia. Que independência esse servidor vai ter? Que independência esse empregado vai ter? E assim, a gente pensa em independência muito em relação à carreira típica de Estado, mas se a gente vê o que está acontecendo hoje, a gente percebe que a questão da independência, do servidor querer prestar o melhor serviço, está presente desde da escola, da educação, da saúde. Então, é preciso, sim, nós termos servidores com garantia de estabilidade para prestar o melhor serviço para o Estado, olhando e confiando nessa independência e nessa estabilidade que ele tem de não ficar sujeito só à ingerência política. Função de confiança, trocar cargos técnicos por cargos somente comissionados, pessoal de fora. Até quando a gente recebe pessoas de fora da carreira da gente para ocupar cargos, a gente já verifica a perda, o prejuízo que tem para a instituição. Imagina pessoas assim, que não têm nenhuma familiaridade, não prestaram nenhum concurso, e ser hoje, só na União, mais 100 mil cargos que seriam substituídos para trazer essa livre nomeação. Essas pessoas que não têm qualquer vínculo com o serviço público. A perda de cargo público também, por uma decisão colegiada, é algo também que, para qualquer servidor, ela é temerária. E a PEC, o objetivo da PEC, em relação à redução de custos para o Estado, ela não limita a remuneração, ela não limita os acúmulos de remuneração, que a gente viu que tiveram um novo entendimento e agora pode ocupar remunerações, não incluiu militares, os juízes também ficaram de fora. Então, é difícil encontrar nessa proposta qualquer coisa que fosse boa para o Estado. E como carreira, essa situação de definição de cargo típico de Estado, que fica essa discussão, se vai ser incluída na PEC ou não, e a gente nem entende muito bem, cargo, carreira, vão dentro das instituições verificar quem é e quem não é, quem faz parte de cargo ou não. É uma segregação que não vai fazer bem a ninguém. Então, eu acho que a gente realmente, eu concordo com a Soraya, que a ideia é trabalhar para a derrubada dessa PEC, até que se chegue a um consenso, é uma proposta que seja de fato boa e que traga o que todos nós queremos, enquanto servidores, é um Estado mais eficiente de fato, mas que com essa PEC, em nenhum artigo, nenhuma proposta, ela consegue alcançar. É verdade. Luciane, pelas suas considerações iniciais,
Nós espero que tenha perguntas, vamos ter várias perguntas. Eu queria fazer também algumas considerações, no sentido, por exemplo, que o FONACAT entrou com uma ação no STF pedindo a paralisação, né, a suspensão da PEC 32, porque não foram apresentados estudos que embasaram a PEC. Então, esses estudos, ora o Paulo Guedes, o ministro da Economia, fala uma coisa, dos números, porque vai ter um impacto tal, o próprio, na exposição de motivos, fala que não vai ter esse impacto financeiro tal, mas é vendido na comunicação de que é importante, senão o Brasil não anda, porque os servidores, o gasto com o funcionarismo é muita coisa. Eu já falei que isso não é verdade. O FONACAT produziu diversos estudos a respeito da reforma administrativa, são os cadernos da reforma administrativa, quem quiser se aprofundar pode ir no site. Então, uma coisa importante, como o governo quer fazer uma discussão, uma modificação tão importante para o futuro do país, que pode, lá na frente, dar um colapso no serviço público, a população ficar desassistida, já temos impactos aí diversos, que infelizmente nós estamos passando, seja na área ambiental, seja na área de ciência e tecnologia, e da forma como vai ser mexida na pandemia, que não pode haver os debates para aprofundar, não apresentam os estudos, e tudo isso prejudica muito. Então, a questão da estabilidade também é muito importante. A estabilidade, porque a estabilidade é um privilégio? Não. A pessoa vai fazer na área meio, não, a estabilidade é só para carreira típica, ou diplomata, ou policial, porque ele vai, ou quem vai fazer a fiscalização, mas a área meio mesmo, todo serviço público faz licitação. Se o servidor, qualquer servidor público está fazendo licitação e ele está ali com um cargo que não tem estabilidade, todo serviço público é importante a estabilidade, justamente para que ele possa ter autonomia, fazer com segurança. E há formas de punição, o processo sancionador, tem a comissão de ética, existem diversas formas de melhorar o serviço público. Então, não precisamos dessa PEC, da forma como está apresentada. Então, o Oswaldo está aqui, eu acho que ele está nos ajudando aí para ver as perguntas que estão sendo feitas. Eu vou passar para o Oswaldo aí fazer as perguntas e a gente vai debatendo aí, fazendo uma interação, porque... Fala aí, Oswaldo. Temos já algumas perguntas? Ele caiu. Caiu? Caiu. Então, eu vou... Ele deve estar chegando aí, ó. A Célia está aqui, ó. Célia Carvalho, por favor. Concordo com a derrubada total da PEC 32, ainda considerando as emendas que também não estão a nosso favor. Realmente, a tática, o fundamental, a proposta é que não fosse nem discutida no momento de pandemia qualquer tipo de modificação do regime jurídico do servidor. Essas formas de contratação realmente podem causar um impacto. Uma das coisas também que a gente propôs aqui, enquanto o Oswaldo não chega para fazer as perguntas, a gente fazer a interação, mas uma das propostas é como essa PEC vai impactar os servidores atuais e os aposentados. Porque o Arthur Lira, né, que é o presidente da Câmara Federal, fala não vai ter impacto nenhum, os direitos serão preservados dos servidores atuais, mas nós elencamos diversos impactos que terão. Um dos impactos principais que eu vejo por exemplo, quando você começa a fazer contratação de forma diferenciada, inclusive eles colocam que querem diminuir o valor da remuneração na entrada do serviço público, para tornar o serviço público mais aproximado do privado. São coisas incongruentes. Então, nós que somos servidores, estamos contratados dentro de um regime com estabilidade, vamos conviver com colegas que são contratados de forma precária, com salários diferentes, e
Então, o servidor mais antigo, quando tiver uma discussão sobre o reajuste salarial e tal, ele vai ficar prejudicado. Então, não, ele está ganhando menos, vamos dar prioridade ao reajuste do outro servidor. Então, e também o ambiente de trabalho fica muito prejudicado quando você tem um servidor fazendo o mesmo serviço e tendo uma remuneração menor, tendo direito diferente. Então, vai haver, provavelmente, eles querem também diminuir o número de cargos, vai haver os cargos mais antigos ficarem em extinção, ficarem num limbo. Isso vai ser muito ruim, por isso que tinha que ser uma coisa melhor pensada. Então, a rejeição da PEC 32 é muito importante, porque não dá para fazer uma emenda naquilo. Embora, depois vocês vão ver na nossa discussão, a gente tem até uma proposta de substitutivo como um plano B, que, inclusive, a gente vai pedir aí, quem tem contato com parlamentares, porque tem que ter também 171 assinaturas de parlamentares para poder apresentar uma emenda ou um substitutivo. A gente fez um estudo lá dentro do FONACAT para tentar diminuir os danos nesse sentido. Mas o plano A é realmente a rejeição total dessa PEC, porque ela já parte de um texto muito difícil, não dá nem para melhorar, o contexto da pandemia é muito ruim de se trabalhar. Eu estou esperando, o Oswaldo voltou, caiu de novo. Se quiser, pode botar aqui no chat as perguntas que eu vou fazendo, assim como eu vi aqui na tela a observação da Célia. Pode falar, Soraya. Posso falar pegar um gancho do que você falou? Um gancho. Sim. Assim, essa PEC ela é tão mentirosa, assim, ela é mentirosa da primeira letra até o final. Como que não vai afetar o servidor público que está no quadro atualmente? Se ela propõe, ela permite que haja redução de carga horária com redução salarial. Ela fala o seguinte, que pode haver redução de carga horária desde que haja redução salarial. E se você, então, fizesse ao contrário o censo, né, pode haver a redução de carga horária e vamos reduzir o salário. Então, ela vai atingir, sim, o servidor atual. Essa nova modalidade que ele está querendo colocar de avaliação de desempenho, que nós já somos avaliados, né, desempenho, quem é que vai avaliar? O servidor concursado, o apadrinhado político que quer o cargo do servidor? Então, assim, é uma falácia dizer que não vai atingir os servidores públicos atuais. É mais uma mentira que esse governo está passando e mais uma mentira que essa PEC passa. Ela diz, por exemplo, que vai tirar férias de 60 dias. Eu quero perguntar a algum de vocês aqui, vocês têm férias de 60 dias? Eu nunca tive férias de 60 dias. Eu até botei no meu Facebook outro dia que eu quero reivindicar os meus 27 anos de férias de 60 dias, que está me devendo aí 60 férias, 27 férias de 60 dias, de mais 30, né? Então, assim, a única carreira que eu sei de serviço público que tem férias maiores de 30 dias é o pessoal que opera o raio-x, mas é em decorrência da atividade que desempenha, né? Então, assim, que vai tirar a incorporação. Não existe mais incorporação há muito tempo de nada, a gente não incorpora há muito tempo as coisas. Então, assim, é uma PEC mentirosa, que está sendo jogada de uma forma para enganar o povo, criminalizando o servidor público, como sendo ele o culpado de tudo, como fosse um pano de fundo, para justificar a venda da saúde, da educação e do que puder vender. Agora parece que o Oswaldo pode nos fazer perguntas. Boa noite, Oswaldo. Está me ouvindo? Caiu de novo? Acho que ele caiu de novo. Questão desse governo não é boa prestação de serviço. Eu vou ler aqui, tem no chat, aqui, a Célia Carvalho fala, a questão deste governo não é boa prestação de serviço, não teriam beneficiado desde o início as universidades. Aí a Rosângela Scorzelone. Esse monte de político nos cargos de chefia, mandando os servidores fazerem o que quiserem, e os servidores com medo de apontar os problemas que podem acontecer. Deve ser pela falta de estabilidade.
Concorda? Será que teremos apoio do Congresso? É a pergunta feita pelo YouTube de Maria Augusta Alves. Então, essa pergunta é muito importante, porque vai depender da nossa participação. Hoje mesmo teve um dia de mobilização, de 9 às 10 da manhã, a gente fez um tuitaço. Sempre tem um tuitaço organizado semanalmente, é uma das formas de se participar. Às vezes você pode publicar no Instagram e marcar os deputados, principalmente os deputados que estão na comissão especial, mas, independente disso, o deputado que você conheça, que tem algum tipo de proximidade, você pode chegar mais próximo dele e dizer que é servidora e precisa do apoio deles. É o momento dos servidores se mobilizarem. Quando, por exemplo, um dia como hoje, que foi chamado uma grande mobilização, é importante que os servidores estejam atentos para poder. O apoio do Congresso, eles têm esse apoio, o interesse na eleição, se eles vão ser eleitos, se tem pessoas realmente mobilizadas. O sindicato tem feito esse papel. Eu mesmo tenho uma certa dificuldade para lives e tal, mas temos que fazer. O sindicato tem essa obrigação de estar junto dos servidores e da população esclarecendo. É o papel político do sindicato estar aqui esclarecendo, conversando, colocando diversas questões que vão impactar a vida, não só do servidor, que é a nossa obrigação de fazer a defesa, mas da população também. A população tendo os servidores inseguros, vai fazer uma licitação, ele não tem condição porque, de repente, ele tem um chefe que faz uma pressão para que ocorra uma coisa diferente. Eu sei que a gente, quando tem... Hoje mesmo ocorreu, o SADES, né, tem o delegado da Polícia Federal, o superintendente que fez uma denúncia lá no STF e tal, ele teve o orgulho de dizer, não, eu fiz concurso público, eu tenho a coragem, a determinação de fazer o meu serviço conforme manda a lei. O servidor público tem que trabalhar conforme a lei determina. Nós não podemos sofrer influências, e às vezes isso pode ocorrer com instabilidade, sem estabilidade. O servidor tem os seus compromissos com a família, ele vai sopesar, não vai querer denunciar alguma situação que ele veja errado, de repente prefere se omitir. Então, não é um privilégio do servidor, é uma garantia para a população de que nós vamos ter servidores independentes. E, por exemplo, essa questão de avaliação de desempenho não vai entrar nessa PEC. Eles falam tudo isso, é uma coisa que pode ser desenvolvida com calma. Já existe, como a Soraya falou, a avaliação de desempenho. Mas você pode aprimorar algumas coisas, você vê a meta lá da sua instituição, você tem condições de melhorar o serviço público. Porque também a gente não quer passar a ideia de que o servidor público quer deixar tudo como está, porque as coisas mudam e a gente pode melhorar sem prestar serviço. A gente presta muito serviço. Está muito claro atualmente, nessa época de pandemia, que as universidades, os locais de produção de ciência são fundamentais. Fiocruz, Instituto Butantan, tudo isso é serviço público. As escolas, os professores se virando para poder transmitir a educação agora à distância, e sem falar a linha de frente, que são todo o serviço SUS, né? Hoje, todo mundo desvalorizava o SUS, o projeto aí era do Paulo Guedes, no ministro, ter... eles falam, tipo, um cartão, né, que você utiliza o serviço privado de saúde, os planos de saúde privado, que é um prestado... mas o SUS é fundamental, ainda mais toda essa estrutura de assistência à família, de imunização, vacinação, o serviço público é muito importante. Agora, a população é da população, ela pode fiscalizar, ter comitês, tem várias formas de fiscalizar, de melhorar o serviço público, mas não uma reforma assodada com interesse de perseguição ao serviço público. Eu vou ler uma pergunta aqui e vou passar para a Osiane também falar um pouco. Deixa eu ver. Eu vou passar para a Osiane, então. Aqui passa algumas... Ganha mais ou menos o que servidores... Está colocando aqui, ó. Uma Rosângela colocando. A maioria dos servidores públicos ganha mais ou menos
o que os servidores de empresas privadas no mesmo cargo. Realmente, também só falar, se eles pegam os casos pontuais de salários e querem dizer que o serviço público tem cargos privilegiados, tem salários privilegiados, faz estudos equivocados, já foi colocado em base em estudos muito equivocados, a gente já provou isso em várias discussões. Então, Osiane, você pode complementar aí esse nosso debate? Claro, claro. A questão da remuneração, toda vez que tem essa discussão de remuneração, se esquecem dos grandes benefícios que a iniciativa privada concede. Né? A iniciativa privada concede plano de saúde, ela tem um auxílio para alimentação, que é bem melhor do que o nosso, eles têm PL, vários benefícios que a gente não tem. E também é difícil fazer alguma relação de similaridade com alguns cargos, algumas funções públicas em relação à iniciativa privada. Quem trabalha na parte de regulação, de fiscalização, você não tem uma comparação com a iniciativa privada para comparar salário. Então, você começa a ter uma grande perda de comparabilidade, você não tem similaridade. Quanto à questão da estabilidade, eu acho tão importante, né? E assim, eu acho que é o que a gente mais luta no serviço público. Imagina nas universidades um professor que tem uma opinião política diferente do governo que está aí, um pesquisador que seja contra a cloroquina. Então, assim, é impossível, a gente pensa em estabilidade em relação a cargo típico, porque nós vivemos isso todos os dias, né? E a gente verifica a necessidade. Mas quando você olha para as outras profissões, um professor, um médico, e esse governo eu acho que veio para demonstrar o que assim, a gente nunca tinha vivido, né? É uma ideologia levada a cabo, né? Levada às últimas consequências de não aceitar opiniões diferentes. Então, a gente teria um esvaziamento, seriam esforços, né, de formação para um professor, para um pesquisador, que a pessoa poderia ser demitida, porque fica completamente a critério aí do ente político. E a diferença também em relação ao orçamento. A gente sabe, né, que o pessoal que tem cargo, função de confiança, que exerce função de confiança, sendo servidor público, ele recebe um percentual lá do valor da gratificação. A pessoa que vem de fora vai ganhar 100%. Então, eu vi um levantamento fazendo essa alteração nas 3 esferas de governo, já seriam 115 bilhões de prejuízo. Então, de novo, qual é o benefício dessa PEG? Quer melhorar serviço público, quer ter um envolvimento maior de servidor, e a gente vê que o problema do serviço público, o maior problema do servidor público não é o servidor, é esse entra e sai de administração, é esse entra e sai de governo, que por mais que a gente trabalhe em instâncias que são reconhecidas pela independência, autonomia política, autonomia administrativa, financeira, elas não são. Elas são completamente ligadas à questão política. Então, toda vez que há uma troca de governo, tem consequência. A SUSEP ainda não tem mandato, né? A CVM talvez fique um pouco mais protegida. Mas numa eventual mudança de mandato, não tem jeito, vai entrar quem se alinha ao governo de plantão. Então, se além disso você ainda tira a estabilidade dos servidores, não há projeto que se sustente no médio prazo. Quer dizer, é mais recurso que vai ser investido para fazer alguma melhoria em relação a projeto administrativo, um projeto específico de algum órgão, de alguma instituição, que vai se perder ao longo do caminho. Então, a gente pede muito pelo contrário, a gente pede mais estabilidade para a administração, para a gente ter administrações que sejam mais estáveis, para que a gente tenha um projeto com início, meio e fim. E eles vêm na contramão, querendo tirar a estabilidade até do servidor. São essas minhas considerações. Obrigado. Eu acho importante esse debate, porque
os servidores às vezes ficam acomodados, entendeu? Com essa informação de que agora é daqui para frente as novas contratações, mas inclusive os aposentados. Eu estava conversando com um colega, diz, não vou me aposentar, agora é com vocês, mas os aposentados tinham essa questão de paridade, né? Eu estou reforçando aquela reflexão de que se você muda a forma de contratação com o concurso público, você vai ter praticamente cargos diferentes. Eles também falam em mudança de cargos, eles querem diminuir, chegaram a falar em 30 cargos, eu não sei nem como cabe. Às vezes eu fico pensando, poxa, nós que somos do setor financeiro, que a gente chama núcleo financeiro, até para pensar um analista da CVM, com um analista da SUSEP, o analista do Banco Central, que são carreiras mais aproximadas, que são desse núcleo financeiro, há diferenças fortes de uma autarquia para outra. Imagina você diminuir mais ainda. Eles querem fazer o servidor que ele pode estar em qualquer órgão, em qualquer instituição, autarquia ou fundação, pode ser removido conforme os interesses do serviço público. A remoção é importante, a troca de experiência, mas é impraticável isso. Eles falam, não, porque vamos com a inovação, com a inteligência artificial, vai se conseguir diminuir a necessidade dos servidores. Isso pode até diminuir, mudar um pouco, por isso que eu falo que é importante a gente fazer diversos tipos de análise. Mas, retomando, esse cara que está aposentado, ele vai ficar no limbo, assim como os servidores mais antigos. Eles vão criar novas carreiras, vão tentar fundir, e quando for discutir um reajuste, uma progressão na carreira, o aposentado que tem uma paridade, ele já não vai ter mais carreira para cumprir a paridade para o reajuste dele. Então, eu acho que todos nós devemos nos mobilizar agora, aproveitar diversas matérias que estão ficando cada vez mais claras, né? Teve até um artigo que a Miriam Leitão soltou essa semana, falando, a partir até de entrevistas de colegas sindicalistas e tal, colocando que essa mudança de cargo em comissão, que isso está na PEC 32, que querem mudar para liderança e assessoramento. Então, quer dizer, essa mudança, na PEC, eles não prevêem o que é previsto atualmente na lei, que tantos cargos, 70% dos cargos, são exclusivos para servidores de carreira, cargos técnicos, pessoal que passou por concurso, que tem tempo de serviço no Estado, de aprendizado interno, para que possa dar continuidade. Assim como a Rosiane falou, já tem o administrador político, ele tem que ser o mínimo, ir lá para dar uma linha política de um novo governo, se ele quer mais para um lado, mais para o outro, mas o Estado ele tem que funcionar, ele tem que ter uma continuidade, uma prestação de serviço à população, uma visão de mercado que seja, uma visão de justiça, querendo fazer a melhoria dos serviços públicos, do atendimento à população, que é o Estado servindo a população. A gente tem uma ligação, quem são os nossos patrões, é a população. As pessoas pagam impostos, nós temos obrigação de dar esse atendimento. Agora, a eleição, a linha política, um político está no topo lá de uma administração, no ministério, tentando organizar um planejamento, é uma coisa. Agora, você querer partidarizar a administração pública, utilizar a administração pública. Eu vi até uma declaração do Bolsonaro, mas isso é normal, você ganhou a eleição, tira aquele pessoal que estava antes e põe o seu, quer dizer, você vai botar o quê? O seu vai empregar o seu partido na máquina pública. A máquina pública é um serviço de profissionais que tem que cada vez mais ter uma melhoria, uma qualidade de atendimento, utilizar as ferramentas novas, as inovações, mas sempre precisamos de pessoas, o atendimento, o cuidado das pessoas, principalmente na área de saúde, assistência social. Nós temos
na justiça, por mais o ser humano é importante, e você querer acabar com a qualidade de vida das pessoas, dentro desse contexto que já foi colocado, né, da diminuição, acabar o estado de bem-estar social, as garantias do trabalho, para dizer que a economia vai funcionar melhor assim, é uma opção muito duvidosa, que já está em xeque para quem observa essa atuação da economia, né? Mas aí já pode cair até numa discussão política mais ampla. A gente está querendo colocar aqui que a PEC, da forma que está, independente da sua visão política, ou seja, mais à esquerda ou mais à direita, ou liberal, ou mais pró-Estado mais forte ou mais fraco, do jeito que está, não vai funcionar, vai acabar com a qualidade que vem sendo construída no Estado, da Constituição de 88, vão acabar com a Constituição de 88, que dá garantias à população. Eu estou certa no chat, tem alguma pergunta? PEC 32, eu não estou vendo nenhuma pergunta. Eu vou passar, então, para a Soraya fazer também mais umas considerações sobre esse debate, que é importante. Foi bom a Soraya vir participar, porque é uma visão de um setor do serviço público, que são servidores federais da Justiça, aqui no Rio de Janeiro. Então, ela traz essa experiência e eu quero ver mais umas considerações, que eu acho que aí... vamos ver se dá para falar mais um pouquinho antes das considerações finais. Não precisa ser Soraya, gostaria também que você abordasse a questão dos servidores do judiciário, porque no início você me tirou quer dizer, eu nem tinha dúvida, porque era pura falta de conhecimento mesmo, e seria bom você esclarecer para as pessoas que estão aqui, a quem essa reforma está alcançando no judiciário. Eu vou primeiro começar pelo Hertz, outro gancho do Trafalgar do Hertz, que eu gostei muito, quando ele fala sobre a importância do serviço público. A gente precisa entender, a gente tem que dialogar com a população brasileira. E a gente precisa passar para a população brasileira que o serviço público, ele abraça todos. É o de direita, é o de esquerda, é o do centro, né? O que não é de nenhum lugar. Então, assim, a importância do serviço público é essa. Então, a partir do momento que você começa a aparelhar o serviço público, isso já não vai mais acontecer, né? Eles estão querendo criar um voucher, né? A ideia do Guedes é criar um voucher para a pessoa ser atendida nos hospitais públicos. Quanto é que hoje se gasta no Brasil por pessoa com saúde pública? É um questionamento que a gente precisa fazer. Esse valor vai ser o suficiente para você para pagar, para um cidadão pagar uma internação, pagar um tratamento mais caro? Porque é isso que eles vão fazer, eles vão dividir o que eles têm, né, o que se coloca, dividir pela quantidade de pessoas, vão ligar 200 milhões de brasileiros, 270 milhões de brasileiros, vão dividir esse valor e vai dar lá o quê? R$50 por pessoa? E vão dar esse dinheiro para as pessoas. Então, é importante que a gente fale isso para a população entenda isso, que o colégio público que está ali, o municipal, a creche, vai ser tudo pago. Porque com essa PEC, o que aconteceu? No artigo 37 dessa PEC, o que faz? Ela repassa para a iniciativa privada a exploração do serviço público. E eles querem o quê? Eles querem tirar o Estado e colocar mais o mercado. Tudo que der lucro vai para o mercado. E o que não der lucro continua com o Estado. Então, assim, o que a gente hoje vê que pode dar lucro, que pode ser é a educação e a saúde, que estão ali no finalzinho do alvo deles. Isso é importante as pessoas entenderem. Então, a gente precisa dialogar com a sociedade nesse sentido, mostrar que a gente não está lutando pelo direito do servidor público somente, estamos lutando pelo direito da população brasileira de ter acesso aos serviços públicos e gratuitos prestados, com qualidade à população. Esse é um ponto que eu acho que a gente precisa debater, e a gente precisa conversar com o papai, com a mamãe, com a irmã, com o titio, com todo mundo nesse sentido. Eu falo, olha,
É isso que está acontecendo, na verdade. E quando se fala de poder judiciário federal, o que ocorre? Porque o poder judiciário é o que tem os maiores salários. É uma outra falácia. Por quê? Porque eles colocam dentro do salário do poder judiciário os salários dos juízes, que são uma rubrica diferente da rubrica do servidor comum. O servidor do judiciário, ele é um servidor como qualquer outro, recebe da mesma forma. Eu bati ponto, 27 anos, eu tinha meu ponto controlado, hoje eu sou aposentada, consegui, graças a Deus, uma semana antes de ser assinada a reforma da Previdência, eu consegui me aposentar. Então, se eu tenho horário para entrar, eu tinha horário para sair, tinha horário para almoço. É um trabalhador comum. Então, a gente precisa tirar do bolo os juízes. E os juízes que têm os maiores salários, que têm os 60 dias de férias, eles não fazem parte, não vão ser alcançados pela PEC 32. Os demais servidores, sim. Né? Os demais servidores, sim. O técnico judiciário, o analista judiciário, o auxiliar judiciário, esses serão alcançados pela PEC. Agora, os juízes não serão alcançados pela PEC, eles estão fora da PEC dessa PEC 32 da reforma administrativa. Então, seriam essas considerações que eu gostaria de fazer. Eu estou vendo algumas perguntas aqui sobre a gente sensibilizar mais os formadores de opinião. Nós publicamos, né, no sindicato, nós passamos para as pessoas, para os sindicalizados, uma matéria da Miriam Leitão, porque essa transição, essa mudança de função gratificada para cargos, para ADAS, para cargos sem vínculo com a administração pública, ela está repercutindo mal na opinião pública, porque já linkaram essa situação à rachadinha. Né? Eu te dou o cargo e você me dá uma parte do seu salário. Não tem concurso, não tem... O ente público pode escolher quem ele quiser para colocar no cargo. Então, já tem alguns pontos que a mídia, né, principalmente essa mídia mais forte, que normalmente é contrária a tudo que a gente defende, ela tem se aliado, ela tem demonstrado que essa PEC não é boa. Hoje também teve uma matéria com o Arthur Lira falando que essa questão da transformação dos cargos, ela não passa, ele não vê sentido nisso, porque além de aumentar o gasto público, ela não traz uma melhora no serviço público, muito pelo contrário. Então, nessa situação, o que a gente espera? Né? O esvaziamento dos pontos que seriam fundamentais. Um ponto que o governo mandou como proposta e que nos preocupou muito era que, por decreto, ele poderia extinguir, alterar, fazer qualquer coisa com as autarquias e fundações. E aí o próprio relator tirou da proposta. E agora está vendo essa questão da transformação dos cargos, que o Arthur Lira disse também que não passaria. E alguns pontos, se a gente conseguir o apoio da opinião pública para alguns pontos que são mais fáceis de você comunicar à grande maioria das pessoas, vai ficar mais fácil até para se conseguir derrubar a PEC. O Hertz conhece melhor do que eu. A gente tem uma frente do serviço público no Congresso. São, acho que mais de 300 parlamentares, não é isso, Hertz? Com o professor Israel. Tem duas frentes, tem a Servir Brasil, né, o professor Israel, e tem a Frente Parlamentar Mista também, de Defesa do Serviço Público, liderada pela deputada Alice Portugal. Então, esse embate é muito importante, tem alguns desses deputados que estão na comissão especial para poder fazer esse embate, a colocação, está no momento de audiência pública, mas a gente ficou nesse impasse, tanto que
a Servir Brasil tem alguns parlamentares, o Fonacat principalmente, né, a gente chegou ao seguinte: vamos ao embate para tentar barrar completamente essa PEC 32. Mas tem uma possibilidade de também... Tem várias emendas, emendas para piorar o texto da PEC, né? Tem algumas emendas que foram feitas no sentido de melhorar, inclusive o Fonacat tem uma proposta de substitutivo, fez uma análise completa onde poderia diminuir os piores impactos que essa PEC pode nos causar. Mas é uma dificuldade imensa, porque são necessárias 171 assinaturas de deputados e deputadas federais para poder essa emenda e apreciação, nem no plenário, na própria comissão primeiro, né? Ou no plenário depois. Então, o que a gente aproveita nessa live aqui, para quem estiver nos assistindo, continuar na mobilização, quem conhece deputados federais, tentar buscar apoio para as emendas que beneficiem, pelo menos a emenda estiver lá. Se cair, melhor ainda, mas essa emenda, eu acho, praticamente tem uma semana, que são 10 sessões, já estamos na 6ª sessão. Eu acho que na próxima semana, no máximo, meados da segunda semana, esgotou o prazo de você ter subscrições para poder ter uma emenda a ser considerada, a ser votada, ou na comissão especial ou no plenário. Então, é importantíssimo a nossa mobilização agora, ou para barrar a PEC, estar conversando com os deputados para chegar ao plenário, porque o governo tem muita força. O presidente da Câmara Federal, ele tem uma aliança com o Bolsonaro, e eles querem dizer assim, eles querem passar de qualquer forma para dizer que estão fazendo alguma coisa, porque realmente o ambiente político que nós estamos vivendo está muito ruim, né? Você viu o Salles hoje teve que pedir exoneração, muitas pressões, essa CPI, então há uma probabilidade da gente derrubar a PEC 32 como um todo, mas essa probabilidade não é muito grande, porque tem esse apoio do Centrão, do presidente, do Arthur Lira, está com o Bolsonaro, então ele vai fazer a pressão, tem uma base, né, esse Centrão tem uma base que na hora de uma votação em plenário, eles podem passar essa PEC, eles têm condição de passar a PEC, também dentro de uma compreensão de que isso vai beneficiar o mercado, porque vai dar mais agilidade, tem esse discurso ainda que vai dar mais agilidade ao serviço público, e porque vai trazer economia e tal, vai fazer essas contenções fiscais que eles fazem, austeridade. Então, há um apelo forte para que a PEC passe. Então, a gente tem que... o momento é agora, de todos buscar essa união, buscar o entendimento. Nós já fizemos vários estudos, o Fonacat tem vários cadernos fazendo análise da PEC, de como seria o serviço público de qualidade que nós queremos. Nós, servidores, queremos um serviço público que pode ser aprimorado, que pode ter mais qualidade, que pode absorver novas tecnologias, que pode criar carreiras novas. Agora, nós não queremos fazer um prejuízo, prejudicar. Então, que ficou bem claro, porque se houvesse boa-fé, por que a gente chama PEC da rachadinha? Porque eles colocaram esses cargos em comissões todos sem a restrição na contratação. Então, quer dizer, você pode... já diminui o serviço público para algumas contratações temporárias. O concurso público é uma instituição super importante, que nós vencemos o Estado patrimonialista. A gente vai retornar a uma coisa passada, quer dizer, a contratação de servidores por expedientes de interesse do mercado, de interesses privados ou interesses políticos eleitorais. Então, é muito importante que a gente consiga barrar essa PEC, eu consiga diminuir os danos, mas isso vai ser feito lá no Congresso, vai ser lá feito na Câmara Federal. Então, é importante nós estarmos fazendo os tuitaços que tem por semana, e aí marcando, ou seja, as publicações dos nossos sindicatos
e das nossas federações, marcando os deputados, principalmente os que estão na comissão, mas os que também não estão, porque vai para plenário, em última instância, vai ter que ser votado 2 vezes em plenário. Então, é isso. Nós vamos caminhando aqui para o final do nosso debate. Eu vou pedir para a Soraya fazer suas considerações finais, em seguida a Rosiane, para poder também não tomar tanto tempo assim. É um debate que vai continuar, nós estamos abertos, os sindicatos estão abertos para ouvir as sugestões e tentar encaminhar, e também a gente pede a abertura da participação de servidores, da população em geral, para poder pressionar, para barrar essa reforma administrativa assodada, cheia de fake news, e é importante que a população tome conhecimento disso. Soraya, por favor, suas considerações finais. É imoral aprovar qualquer coisa nesse momento de pandemia, ainda mais algo que mexe tão fortemente com o serviço público, né, e com o atendimento à população brasileira. É imoral. Esse Congresso precisa entender que não é momento para isso. A diferença de voto da CCJ que houve para aprovação do texto demonstra que nós conseguimos reverter alguns votos. Então, é importante que continue a pressão. Há, sim, a possibilidade da gente conseguir o arquivamento dessa PEC, desse texto, porque esse texto está sendo rejeitado por todos eles. Mesmo o mercado não gosta do texto. Eles vão querer modificar o texto, né, para agradar o mercado, mas mesmo o mercado não gosta do texto. Então, é importante continuar a pressão para desidratar, né? E a gente tem que lembrar que quando que vem é ano de eleição. Então, quanto mais a gente levar essa votação mais para perto do ano que vem, mais para final do ano, mais chance tem dela não passar esse ano. Então, assim, é importante que cada um esteja ouvindo, ouça o chamado do seu sindicato, participe de todos os chamados que tem de tuitaço, porque o mecanismo que nós temos hoje é a internet, então é por aí que a gente tem que lutar. Não vamos desistir, vamos à luta, vamos vencer esse governo, vamos vencer essa PEC. Agora, sim, a gente precisa do engajamento, porque o sindicato sem a sua base não é nada. Se a base não estiver engajada, ajudando, não adianta falar, o sindicato não fez. O sindicato está fazendo o papel dele, o sindicato está indo, está correndo atrás, os sindicatos estão todos fazendo o papel. O que mais tem é gente de sindicato lá em Brasília, levando, até o substitutivo já foi feito, né, pela Frente Brasil. Então, assim, a gente precisa que a base entenda isso, precisa estar engajada, e vamos partir para o debate, gente, sem medo, partir para o debate com a população, como eu falei, conversar com o papai, com a mamãe, com a titia, com a vizinha, explicar que essa PEC é uma PEC mentirosa, que ela não está vindo para trazer avanço tecnológico para a administração pública, não está fechando ralos por onde sai o dinheiro para a corrupção. Então, assim, ela só quer vender e ganhar. É o mercado que está pressionando para ganhar dinheiro e ter lucro. É só isso, essa PEC é só isso. E eu assim, encerro agradecendo de novo a minha participação aqui, espero que eu tenha contribuído um pouco com o debate. Muito obrigado, Soraya. Contribuiu bastante ao nome dos sindicatos, o pessoal aqui no Rio de Janeiro. É muito importante para a gente pode pensar em outras ações em conjunto, porque podemos fazer algumas ações ainda no bojo dessa luta contra a reforma administrativa. Rosiane, pode também fazer suas considerações finais, por favor. O trabalho da gente é dizer não. E esse dizer não, nessa época de pandemia, são redes sociais. É assim que a gente demonstra a insatisfação. E, realmente, quanto mais próximo da eleição, a eleição se aproxima, mais os deputados, os senadores, eles ficam mais atentos à opinião pública. Então, se a gente não conseguir mudar muita coisa agora, mas pelo menos adiar o andamento da PEC, a gente já ganha também. E é a ferramenta que a gente tem, né? A gente sabe que a gente passa por dificuldade na briga, nos governos em geral, e esse governo realmente está sendo mais difícil ainda, mas é a nossa capacidade também de lutar, né? Mesmo à distância, mesmo nessa situação nova para a gente,
a gente tem trabalhado, a gente tem procurado trabalhar, mostrar para vocês os pontos e pedir o apoio de vocês para dizer não. Eu quero agradecer a participação de todos, quero agradecer ao Sindicvm, a Soraya do Sinsejuf, e quero de novo agradecer muito a nossa presidente, que eu sei que ela está lá no hospital, no CTI, super preocupada com essa live, porque eu conheço a bichinha. Então, assim, eu quero agradecer e desejar que ela volte logo para a gente, tá? Porque a gente gosta muito daquela menininha. Tá? Muito obrigada, gente. Muito bom. A parceria do Sindicvm com o Sindicusep é tradicional. Também a gente deseja um pronto restabelecimento para a Juliene. Ela não precisa tanta coisa para se preocupar, principalmente com a saúde dela aqui. Ainda mais quem tem uma retaguarda aí como a Osiane, que também está aqui, prontamente veio conversar com a gente. Eu agradeço muito. E é importante nós estarmos juntos, os sindicatos, os servidores públicos, tentar essa união com a população, porque eles sempre querem dividir a gente. Uma das coisas também que eu acho que estão jogando lá para dividir é essa discussão sobre carreira típica de Estado. Aí o tal do Arthur Maia, relator, diz que não quer discutir isso, o presidente quer, os policiais querem entrar logo numa definição. Eu acho que, quer dizer, a proposta do FONACAT inicial, nossa Assembleia, era justamente que essa discussão não tem nada a ver com o PEC, com colocar isso na Constituição. Se na Constituição tem, essa discussão tinha que ser feita numa lei complementar, mas também não é para tirar a estabilidade dos servidores, a estabilidade, inclusive no nosso substitutivo, é para todos, não tem menor compreensão o serviço público, o servidor público não ter estabilidade, porque tem formas de punição, se você for ver lá, tantos servidores por ano são demitidos se não estiverem cumprindo com as suas obrigações no serviço público. É muita fake news, muita mentira para desprestigiar o servidor público. Mais uma vez, a gente ressalta que ficou claro que, através do SUS, dos nossos órgãos, das nossas universidades, a ciência é o que faz avançar a nossa sociedade no combate à pandemia, mas também no desenvolvimento econômico. Os servidores estão abertos a trazer essas inovações, a trazer novas formas de gestão, de aprimorar o serviço público, mesmo algumas regras de avaliação de desempenho também pode ser tratada por lei. PEC, não tem sentido esse tipo de PEC, só para querer realmente retirar nossos direitos. E direitos não do servidor, direitos também da população, porque um serviço público fraco, a população que mais precisa é que vai sofrer com isso. Eles querem... É um projeto privatista também, né? Como foi dito aqui, de privatizar setores da saúde, da educação, né? Se sabe que o Paulo Guedes tem lá parentesco, tem interesses lá com a área de educação. Então, é importante que a população esteja atenta. E o sindicato, dentro do possível, vai fazer essas lives. Tem, como eu já falei, o próprio FONACAT tem os cadernos, estudos mais aprofundados sobre propostas para melhorar os serviços públicos. E nós estamos interessados em melhorar os serviços públicos, estamos interessados em continuar prestando serviço público de qualidade e queremos também ter. Eu mesmo sinto falta, como estava falando a Osiane, que às vezes no setor privado você tem até benefícios que nós não temos, de plano de saúde e tal, e a gente enfrenta dificuldades. Então, eu agradeço muito, o Sindicvm está muito feliz de contar com o Sinsejuf, com o Sindicusep, para ter feito essa live. Espero que a gente tenha ajudado um pouco a esclarecer as pessoas que nos acompanharam. Agradeço a quem esteve aqui nos acompanhando e vamos encerrar aqui a nossa live, agradecendo a todos que participaram. Muito obrigado. Valeu, gente.